fatores locacionais da indústria. Por que uma indústria escolhe um lugar X e não Y para escolher onde será implantada? Tá bom? É isso que eu pedi para vocês lerem a apostila na aula passada. Pedi a resolução também de um exercício e que, na verdade, ele tinha a função mesmo, era de fazer com que vocês lessem o texto, certo? Então, vamos dar início a ele. Fatores locacionais das indústrias, que é o assunto da aula passada. Meu nome é Josiane Rodrigues, tá bom? Então, a introdução. Fábricas e seus lugares. Agora vamos dar continuidade aos nossos estudos a partir do conteúdo do livro didático, Geografia das Redes, O Mundo e seus Lugares, de Douglas Santos. Por que isso, professora? Que a partir de agora eu vou estar trabalhando com vocês, assim, seguindo a sequência do livro. Claro que eu vou estar incorporando informações novas, vou estar colocando conteúdos, exercícios dentro da linha do livro, mas não seguir mais ou menos o livro. E nesse exercício que eu passei hoje, que vai ser liberado após a explicação, já consta lá se você está com o livro, se você pegou, para mim ter uma base de quantas pessoas receberam o livro de geografia, para no dia que a gente precisar ver uma figura, ou mesmo ver um texto, vocês terem esse suporte. Então, vamos pensar, como uma fábrica escolhe o lugar para ser instalada? Por que essa fábrica se instalou nesse lugar e não em outro? Existem razões, nada em relação ao capitalismo é por acaso, tudo é muito bem pensado, tudo muito bem analisado, para que ela possa ir para o lugar onde ela vai ter maior rentabilidade. Elas precisam decidir quanto à localização. Se essa localização, por exemplo, se essa localização vai ser internacional, que país do mundo que eu vou escolher um lugar para instalar uma filial? Será no continente americano, no continente africano, na Europa, Ásia, Oceania, onde será instalado? Então, isso é uma decisão muito importante que vai levar em consideração uma série de aspectos. Então, se ela escolhe o país, vamos escolher o Brasil, uma grande multinacional que produz pneu. Escolho o Brasil como minha sede. Mas qual estado? Qual estado? Dos 26 estados, onde eu vou instalar a indústria? Que região? Região sudeste, região sul, região centro-oeste, região nordeste ou região norte? E que comunidade? Então, são coisas importantes, são fatos importantes para uma indústria poder escolher o seu lugar onde será instalada. Outra coisa lá, decide, vou instalar na região centro-oeste, que é composta por Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Dessa região, eu escolhi Mato Grosso. Então, a área foi escolhida, foi Mato Grosso, mas ainda tem uma série de questões. Qual município de Mato Grosso? Mato Grosso tem 142 municípios. Qual município vai me dar o melhor retorno? Qual desses municípios? Que área específica? Existem razões que levam a localização para áreas que não atendem os requisitos de rentabilidade máxima ou lucro máximo, ou a custo mínimo. Algumas empresas, elas são muito ligadas a questões sociais. Então, ela estuda um lugar de acordo com o que ela pode oferecer para essa cidade, para essa comunidade. Quais são os benefícios que essa comunidade pode ter? Será que vamos ajudar com emprego? Ou vamos ajudar uma área que tem vazios imensos demográficos? Aqui, região centro-oeste, vazios demográficos. A região norte também. O que é vazios demográficos? É uma área que tem poucas pessoas por quilômetro quadrado. Você pode observar aqui que nas áreas mais escuras tem mais pessoas por quilômetros quadrados do que nas áreas mais claras. Então, Cuiabá, Rondonópolis são as cidades
Baixada Cuiabana aqui, junto com Rondonópolis, são as cidades mais povoadas, certo? Então, nós vamos povoar a região oeste do Brasil, né? Então, isso também é um fator que pode ser escolhido por uma empresa. Mas também tem outro fator, o prestígio. Prestígio regional, respeito. Vamos para aquela área que nós vamos ter, vamos ganhar fama, respeito, vamos ter um certo prestígio com o Brasil. Vou lá para a região, vou lá para o estado de Mato Grosso, porque aí nós vamos receber um certo holofote, vamos ganhar atenção do governo. E aí também uma empresa pode escolher um determinado lugar devido a esses fatores. O Estado pode influenciar direta e indiretamente, estimulando a implantação de complexos industriais em determinadas regiões através de políticas canalizadas. O Estado faz um plano político, um projeto político de povoar mais a região norte de Mato Grosso. Então, ele começa a atrair, dar certos benefícios para essas indústrias irem para a região norte de Mato Grosso, irem para os vazios demográficos. Mas tem que ter cuidado, porque às vezes o vazio demográfico é porque ali tem de repente, uma reserva da fauna e da flora muito importante, como a floresta amazônica. Se nós observarmos aqui está um vazio demográfico, mas não podemos esquecer da Amazônia Legal, que está aqui. Então, isso tem que ser visto com muito cuidado. A fábrica e seus lugares. Por que dar início a partir deste conteúdo? Além dele ser o primeiro do livro, ele é de suma importância para vocês terem uma visão da dinâmica das indústrias pelo país. E quais são os fatores que levam essa indústria para qualquer lugar? Primeiro deles, que eu anotei aqui, foi incentivos fiscais. Vocês sabem o que é incentivo fiscal? Uma empresa, para ir para um local, ela definiu que vai para Mato Grosso, certo? Como eu havia falado antes. Tem 142 municípios. Mas ela precisa definir qual desses municípios ela vai ficar. Um governador fica muito feliz em saber que uma grande multinacional vai para um município do seu estado. E para isso, os municípios precisam atrair essa indústria. Os municípios precisam atrair que forma? Os incentivos fiscais. Se você vir para a minha cidade, você vai ficar 10 anos sem pagar energia, 4 anos sem pagar o imposto X, 3 anos sem pagar. E assim eles ficam competindo com quem oferece mais. Mas as indústrias também elas têm que ficar de olho na possibilidade de matérias-primas. Qual será o município que ela vai ter mais acesso a matérias-primas? Onde as matérias-primas estarão em maior disponibilidade. E, além disso, um outro fator muito importante é a energia. Que adianta eu ter incentivos fiscais, matéria-prima, e o município não oferecer uma estrutura energética favorável para os meus produtos? Como que eu vou produzir se eu não tenho nem certeza que eu vou ter energia suficiente? Que eu vou acabar passando dias sem energia? Então, é importante a energia tanto quanto as matérias-primas. E também a logística. Como assim? Eu preciso de uma infraestrutura de transporte para mim, para eu poder transportar os meus produtos, porque não vai ser só consumo local, eu preciso transportar para outros países. Isso vai ser feito através de rodovias, ferrovias, hidrovias. Então, isso também é muito importante. Aí eu vou para Mato Grosso. Como estão estradas? Tem ferrovia? É usado a hidrovia? Isso é muito, muito importante na questão dos fatores de para onde as empresas vão. Outra coisa importante são as leis trabalhistas. Essa lei trabalhista desse município, ela é muito atuante, ela é mais branda. Porque, dependendo do sindicato, se o sindicato é um sindicato muito atuante na cidade, no país, no município, muito fortalecido,
as empresas não olham com bons olhos, porque significa que vai ter gente no pé o tempo todo. Então, elas procuram os lugares onde as leis trabalhistas elas são mais light. Outra coisa importante, além dos sindicatos serem limitados, é a mão de obra ser ampla. E isso não é problema, só que ela tem que ser qualificada. E aí sim está o problema. Porque determinado produto pode ser feito num país muito pobre, só que outros não, porque a mão de obra precisa ser qualificada. Então, nem sempre uma indústria é instalada lá em Bangladesh, por exemplo. Por quê? Porque ela precisa de um mínimo de qualificação. Então, aí isso precisa ser visto com muito cuidado. Outra coisa também importante é se o mercado daquela comunidade vai consumir o produto. Ah, será que meu produto também tem a possibilidade de ser consumido ali na comunidade? Ah, se tem, isso também já puxa a indústria. E será que tudo que eu precisar, eu vou ter que trazer de um outro país, de um outro estado? Será que aqui tem uma rede de serviços que corresponde ao que eu vou precisar para a produção desses pneus? Isso também é levado em conta, além de ter tecnologia e ciência. Porque às vezes as indústrias querem fazer parcerias com as universidades e faculdades do local, e se isso tiver esse apoio, essa rede, isso ajuda na produção de alguns itens. Em outros, isso não faz diferença. Alguma dúvida sobre os fatores que atraem as indústrias, fatores locacionais? Quer falar alguma coisa? Não tenho dúvida não. Outra coisa importante. Diante de todos esses fatores, podemos notar que existe uma grande competição entre os diferentes territórios que compõem o espaço geográfico para atrair a maior quantidade possível de empresas e indústrias. Afinal, a presença delas é considerada uma forma de gerar empregos, aumentar a arrecadação, alavancar o consumo e dinamizar a produção econômica local e regional. Então, é muito importante para o município ter uma indústria, uma multinacional, uma fábrica. Por exemplo, frigorífico chega no município do interior de Mato Grosso, é uma revolução assim que causa, positiva e negativa. Tem os fatores muito positivos, que é o emprego, vai alavancar o consumo naquela região, mas também tem que ter os fatores negativos, tem que prestar atenção na poluição. A cidade, eu vejo município que às vezes ele se torna refém daquela indústria, daquela fábrica. Porque se a fábrica ameaçar sair, causa um prejuízo enorme. Outra coisa que a fábrica faz, ela transforma os espaços, transforma os lugares, as regiões, o território, a paisagem. Como assim? Porque às vezes a fábrica acaba se instalando em lugares que atrapalham a comunidade. Às vezes é o lugar onde as pessoas se encontram, as crianças se encontram para brincar. É uma região, às vezes, de uma vegetação de repente de cerrado, de floresta, onde tem fauna e flora já em extinção. Mas tem que pesar para ver se isso é positivo, até que ponto isso é negativo. E também o território, às vezes, lá é um território dominado por madeireiros. E aí chega uma fábrica de pneus, chega um frigorífico. Isso é bom, até porque aí começa a se ter outros tipos de vagas de emprego. E transforma a paisagem além da sociedade, porque a sociedade vai mudar, vai crescer, vai alavancar com a chegada de uma indústria. Eu coloquei aqui, para a gente não esquecer, um pequeno texto de Confúcio. Uma vez perguntaram a Confúcio, o que o surpreende mais na humanidade? Confúcio respondeu, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, e depois perdem o dinheiro para recuperá-la. Por pensarem ansiosamente no futuro e esquecem o presente, de tal forma que acabaram por nem viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fosse morrer
morre como se nunca tivessem vivido. É para a gente perceber como que o capitalismo está impregnado, como que ele faz parte. Desculpa, ele tem todo um roteiro. Não é aleatoriamente que uma indústria se instala no local. Tem os fatores certos para isso. E, para terminar, eu coloquei também aqui no final desse slide, que já está postado lá no arquivo de vocês, um vídeo que eu estou falando o que é lugar, região, território, paisagem, para vocês lembrarem. Tá bom? E, feito isso, eu quero também mostrar para vocês que o exercício já está postado. Alguma dúvida, meninos? Tem alguma dúvida? Querem que eu volte em algum local para vocês compreenderem melhor? Ou está tudo ok? Não, tá tudo ok. Então, eu fiz um vídeo bem... Aliás, um slide bem sucinto para não ficar falando demais, para, de repente, não ficar muita informação. Mas ele está lá, se vocês quiserem ver, ele novamente está lá, pode baixar. E essa aula também foi gravada, se quiser rever. As atividades que estão lá no Teams, que eu vou ver se eu compartilho com vocês agora, elas podem ser assim, você vai fazer a atividade lá no Teams, aí aqui, ó, já está aqui a nossa aula que foi gravada, né? E ela está aqui, deixa eu liberar ela para vocês. Só que assim, você está lá respondendo, você sente dificuldade em responder essa atividade, você não precisa, não envia a atividade que você faz, vai pesquisar, vai ver de novo o vídeo, vai ver de novo o slide, por quê? Assim você tem mais chance de acertar as questões. Aqui, ó, ela já está aqui, eu já vou atribuir. Como vocês só têm uma aula hoje, eu deixei ela para ser feita até sexta, mas vocês, o ideal é que façam agora. Tem um tempinho ainda, aí vocês façam agora. Tá bom? Só um pouquinho, deixa eu ver se quem está falando comigo aqui. Ah, peguei a apostila. Certo, vocês têm alguma dúvida? Não. Então, eu vou anotar aqui quem esteve comigo. Foi... Fala o nome aí para mim, só para confirmar. José Ricardo. José Ricardo. Quem mais? Gustavo Jeffrey. Gustavo. Gustavo, seu nome ainda não tem aqui. Primeira aula minha que você participa? Sim. Ah, tá. Aí depois você me chama lá no privado, que para eu conversar com você, de repente, para você fazer as atividades anteriores. Só que também, o que eu fiz? Eu dei a chance para quem não perdeu a atividade, fazer uma atividade. Nessa que eu postei hoje no grupo, no Teams, lá na última questão, na questão que fica por último lá, tem um trabalhinho para fazerem. Tudo bem? Aí, se você tiver qualquer dúvida, você vai no meu WhatsApp e faz. Aquilo é para recuperar o tempo que você não teve de aula de geografia. Ok? Tá, tudo bem. Tudo bem. Ó, e qualquer um de vocês que tiverem qualquer dúvida, pode me chamar a qualquer hora no WhatsApp. Se eu não ver na hora, quando eu abrir, eu olho e respondo. Certo? Ok. Nossa próxima aula é quarta-feira. Até mais, pessoal. Falou.